Fala galera, beleza? Aqui é o professor Gentil segundo aqui do canal e eu venho aqui para a gente fazer mais uma aula. E antes de começar a aula, como a gente sempre tem feito, a gente sempre faz uma frase que eu gosto de trazer, um pensamento, que aí serve para você refletir sobre alguma questão que talvez lhe ajude. Então o pensamento de hoje que eu escolhi foi esse aqui, ó. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido. Então isso aí é de W.F. Grenfell, né? Eita, quase não sai. W.F. Grenfell, e aí eu acho que não preciso nem explicar sobre esse pensamento, então fica aí a reflexão para você. Então o pensamento de hoje é esse aqui. E a aula de hoje é sobre moda. Na semana passada a gente fez eu lancei uma análise, né, dos últimos 5 anos do Enem, e aí moda, média e mediana são 3 assuntos ali que tem relação com estatística que cai todo ano. Ele não cai em muita quantidade, mas ele cai em muita frequência, e aí é um assunto simples. Então você garantindo esse assunto, você pode ganhar aí alguns pontinhos que vai favorecer você no TRI. Então, se você não viu esse vídeo que eu estou falando, então eu lhe convido a ver 2 vídeos, que um é sobre o TRI e o outro é sobre essa análise. Mas vou deixar um pouquinho de conversa fiada, aqui eu vou colocar em algum lugar da tela, e aí você tenta acessar depois, tá bom? Então, a aula de hoje é sobre moda. Aqui tem as nossas redes sociais, tanto Telegram quanto Instagram, para você ficar esperto lá e acompanhar a gente. E o que é que vai rolar na aula de hoje? A aula de hoje eu dividi em 3 partes. A primeira parte é o que é moda, tá? A segunda parte é quais os tipos dessa moda. E a terceira parte é exemplo resolvido. Não é isso aqui, tá? Não é isso que é outra moda. A moda que a gente vai estudar é a moda que tem relação com estatística, é a moda de um conjunto de elementos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é moda, né? No nosso vocabulário. Então é roupas, tendências, estilo, desfiles. Não tem nada a ver com isso. A moda que a gente fala aqui imagine que você tem aí um conjunto de elementos, tá? Então geralmente a gente fala de números, mas pode ser de outros elementos. E a moda é o elemento que mais aparece. Então é fácil de você memorizar, para você não esquecer jamais, porque como a gente tem uma associação com a moda que tem a ver com roupas e etc. Então quando uma coisa está em moda, você vê ela muito. Não é porque está em moda lá, está em evidência, sei lá. Enfim, eu não entendo dessas coisas. E aí o que acontece? Então quando você fala a palavra moda, ela tem muita relação com o que você mais vê, né? Então como eu falei, então quando um celular está na moda, então todo mundo não, mas assim, uma boa parte da galera vai lá e tá com esse celular ou algum tipo de relógio, tá? Olha, aquele tipo de relógio ali tá na moda, e aí a galera começa a usar muito. E aí como você vê com frequência, a gente diz que está na moda. Então a moda ela é justamente isso, é uma coisa que você vê mais do que as outras, tá? Uma coisa que você vê com mais frequência do que outras coisas. Em matemática, um conjunto que tem alguns elementos, a moda ela vai estar relacionada ao elemento que mais aparece, ou seja, o elemento predominante ali, tá certo? Então imagine que você tem um conjunto de 10 elementos, e desses 10 elementos, 8 elementos são iguais, e os outros 2 não. Então a moda desse conjunto vai ser aquele elemento ali que apareceu 8 vezes, porque ela ficou mais frequente, você viu mais, beleza? Então isso aí é o que é a moda, simples assim, você não vai esquecer jamais. Segundo ponto é quais os tipos, né? E aí a gente vai fazer os tipos relacionados com isso aqui, ó. Primeiro tipo, conjunto com 2 modas, é um conjunto bimodal. O que é isso? É um conjunto que eu tenho lá um elemento, tá? Um elemento, eu tenho um conjunto com 10 elementos, como eu tinha falado, e aí você imagine que não exista um elemento predominante, existam 2. Tipo, você tem 10 elementos, desses 10 elementos, imagine aí que você tem 2 elementos que eles aparecem 4 vezes. Um elemento aparece 4 vezes, repetida, e outro elemento aparece também 4 vezes. Então, nesse caso, não existe nenhuma predominância, não tem nenhum que ganha do outro. Então, o que eu tenho são 2 elementos que aparecem em evidência mais do que os demais, né? Mais do que os demais, né? Enfim, mais do que os demais, e você tem 2 elementos que estão ali empatados nessa frequência, vamos dizer assim. Então, como eles estão empatados, eu tenho um conjunto bimodal, ou seja, ele tem 2 modas. Fechou? Tudo bem. Para frente. Outro tipo de conjunto é o conjunto com 3 modas. Então, se você entendeu de 2 modas, o de 3 modas é só você acrescentar mais um elemento. Então, ao invés de ter 2 elementos com a mesma frequência de aparecimento, vamos dizer assim, você tem 3 elementos que aparecem com a frequência igual. Tá? Então, nesse caso, você vai ter um conjunto trimodal. Fechou? Tudo bem.
E por último, imagine aí que você tem um conjunto que não tem nenhum aparecendo em predominância, né? Você tem assim todos os elementos aparecendo na mesma quantidade, certo? Então você tem 10 elementos aí, então imagine que você tenha um de cada um elemento sejam diferentes entre si. Então você não tem nenhum elemento predominante. O que podia acontecer também se você tivesse, por exemplo, 5 elementos que aparecesse 2 vezes cada um. Então não tem nenhum elemento em predominância. Nesse caso, é um conjunto amodal. O A, que vem aí antes do modal, ele tem a ver com negação, né? Tem a relação com partícula negadora. E aí é por isso que eu tenho um conjunto sem moda nenhum. Beleza? Não é para dizer que é um conjunto brega, é um conjunto sem moda. Tudo bem? Ok, vamos a esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu escolhi porque caiu no Enem, tá? Então é um exemplo que faz parte do repertório que o aluno precisa saber. E é a questão 164 do Enem 2016, a prova cinza. Então eu vou ler aqui e a gente vai fazer. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei esse exemplo resolvido, aí a gente resolve ele. Né? Eu peguei esse exemplo resolvido e a gente resolve. Não, eu peguei esse exemplo, esse exercício aqui, a gente vai resolver. Depois que a gente resolver isso aqui, aí eu vou modificar ele para a gente refazê-lo, mudando só um itemzinho. E aí você vai ver a diferença para você conseguir entender os tipos de conjuntos com modas que apareceu aqui. Então vamos lá. Questão 64. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador, em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ou seja, ali saem 4 pessoas, ao 5º andar. Então o passeio do cara aí é do térreo até o 5º andar, só que no enunciado, antes da gente olhar a tabela, ele já diz que no térreo sai ele e mais 3, ou seja, 4 pessoas, beleza? Tudo bem. Com base nesse quadro, tem um quadrinho aqui e tal, com base nesse quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, nesse caso, você já sabe que o conjunto vai ser o número de pessoas por andar. Então, você vai ter que analisar cada quantidade de pessoas em cada andar. E aí, a partir daí, você dizer qual é a moda, qual é o elemento que mais apareceu durante esse tempo. Em outras palavras, quanto foi o número de pessoas que permaneceram nos andares com maior frequência, né? E aí eu tenho aqui as tabelas, tá? Só para a gente ver. A primeira linha aqui, ela vem nos andares, né? O térreo, primeiro, segundo até o 5º. A segunda linha é o número de pessoas que entram no elevador, então eu tenho 4 no térreo, 4 no primeiro andar, ou seja, no térreo eu tenho 4 pessoas que entraram, né? No primeiro andar eu tenho mais 4 pessoas que entraram. No segundo andar eu tenho mais uma pessoa, no terceiro andar mais 2 pessoas, no quarto andar mais 2 pessoas, no quinto andar mais 2 pessoas. Esse é o número de pessoas que entraram, tá? Só que o que acontece? Vai ter um balanço aí, né? Vai ter um número de pessoas líquidas, vamos dizer assim. Todo andar vai ter também o número de pessoas que saem. Então, por exemplo, no térreo você vai entrar com 4 e sair com 0, ou seja, vai ficar 4. No primeiro andar vai entrar mais 4, ou seja, ficariam 8, só que vão sair 3. Então, na prática, só vai entrar na prática mesmo, na verdade, uma só. Beleza? Aí você se liga nesses esquemas. Então isso aqui está a tabela, depois se você quiser tentar fazer por sua conta sem olhar, você vai fazer. E aí vamos para a resolução, né? Nossa solução, né? Ela diz o seguinte. Primeiro, ó, devemos considerar quantas pessoas tem no elevador em cada andar, foi o que eu acabei de falar. Analisando a tabela, as informações são as seguintes, né? No térreo eu tenho mais 4 pessoas entrando e nenhuma pessoa saindo, ou seja, eu fico com 4 pessoas. Por isso que eu boto mais 4 menos 0, ou seja, quem entrou eu boto mais, quem saiu eu boto menos. No primeiro andar, aí eu coloco aqui 4 pessoas, continua tendo as 4, e aí vai entrar mais 4 e vai sair 3. Então 4 menos 3 vai dar 1, 4 mais 1, 5 pessoas. Então essa é a quantidade de pessoas no primeiro andar. Certo? No segundo andar, eu tenho 5, e aí vai entrar uma e sair outra. Então vai ficar um é positivo, que entrou, menos 1 que saiu, negativos, vai zerar, vai ficar as mesmas 5 pessoas. Não as mesmas pessoas, mas a mesma quantidade. Terceiro andar, eu continuo com 5, e aí agora entram 2 e saem 2. Então não vai entrar, liquidamente não vai entrar nada. Então vai ficar 5 mais 0 dá o próprio 5.
Quarto andar, eu tenho 5 mais 2 que entraram, 7, menos nenhuma que saiu, 7, fica esse valor. E no último andar, eu tenho 7 pessoas, vai entrar 2 e sair 6, vai ficar 3 pessoas. Então, a sequência vai ser, já está aqui a resposta, a sequência é o seguinte, eu tenho 4 pessoas no térreo, 5 no primeiro, 5 no segundo, 5 no terceiro, 7 no quarto e 3 no quinto andar. Então, se você analisar esta sequência, o número que mais apareceu de pessoas é o número 5. Então, a resposta correta nesse caso seria a resposta igual a 5 pessoas. Essa é a moda desse número de pessoas. Beleza? Então, essa questão é exatamente a questão que caiu no Enem. Aí agora a gente vai modificar. O que a gente vai fazer? Se liga aí, viu? Eu vou pegar essa mesma questão, só que eu vou fazer duas pequenas modificações. Se liga aí, viu? Tá aqui, a questão é a mesma, só que agora a gente vai modificá-la da seguinte maneira. No terceiro andar eu não vou considerar mais que entraram 2 pessoas apenas, eu vou considerar que entraram 4. E no quarto andar eu vou considerar que saíram 2. Então eu vou fazer essas duas modificações para a gente ver como é que vai ficar esse problema, beleza? Então vamos lá, se liga aí, viu? Então a solução vai ser: no térreo não muda, no primeiro andar não muda, no segundo andar não muda, no terceiro andar muda. No terceiro andar, ao invés de subir 2, vai subir 4, ou seja, mais 4, e vai sair 2 pessoas. Então vai ficar 4 menos 2, então vai ficar 5 mais 2, né? Aqui vai ficar 7. Então no terceiro andar, ao invés de ter 5 pessoas, agora vai permanecer 7 para subir para os próximos andares. No quarto andar, eu tenho as mesmas 7 pessoas, e aí agora ao invés de não descer nenhuma, desce 2, né? Então vai ficar 2 menos 2, então vai continuar os 7. E no quinto e último andar, fica a mesma coisa, 3. O que acontece? A resposta agora, o conjunto é bimodal. Por quê? Porque eu tenho o 5 e o 7 aparecendo com a mesma frequência, porém mais predominante do que os outros números, o 4 e o 3. Então eu teria a sequência 4, 5, 5, 7, 7, 3. Ou seja, o 5 e o 7 eles aparecem 2 vezes, enquanto os outros só aparecem uma. Então eles apareceram com mais predominância, com mais frequência, então eles são as modas desse conjunto. Como tem 2, o conjunto é bimodal. Beleza? Valeu, galera, por ter assistido esse vídeo até agora. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer o melhor para lhe ajudar, tá bom? Então, essas aqui são nossas redes sociais. Se você precisar entrar em contato com a gente, entra lá e se inscreve. Em algum lugar dessa tela tem aí um botãozinho para você se inscrever. Você se inscreve no nosso canal super rápido, ajuda a gente a crescer e ainda vai receber todas as notificações. Vai apertar no sininho. Se inscreve, aperta no sininho, se inscreve, aperta no sininho. É nóis.